Israel Renier Ramírez, escritor de ficção, usando uma técnica chamada MAG, onde eu deixo o personagem falar livremente. Mensagem de Letícia. Letícia não é uma entidade, Letícia não é um coletivo, Letícia é uma força. Letícia aproxima-se. Ela usa um vestido azul escuro e ela sorri suavemente. Ela se senta ao chão, próxima a mim, e escreve algo na areia e diz: "É hora de partir." Eu questionei: "Para onde?" Ela imediatamente respondeu: "Para o desconhecido." À nossa frente abriu um portal em formato de olho. Letícia estendeu a mão para mim, convidando-me a entrar. Entramos juntos. Surgimos do outro lado, no que parecia ser o espaço. Estávamos flutuando em um lugar do espaço, um local cheio de estrelas de todas as cores, nuvens de gás coloridos, buracos negros e o espaço infinito. Letícia disse: "Precisamos agora chegar do outro lado." E não estou me referindo a outra dimensão. Quero dizer que neste espaço infinito existe um ponto que poderia ser chamado de final. Nós vamos para o lado de lá, depois do fim. Eu perguntei para Letícia, dizendo: "Se o espaço é infinito, vamos viajar infinitamente e nunca vamos chegar do lado de lá. Então, como nós vamos fazer esta viagem de forma que funcione?" Letícia respondeu: "Do lado de lá, depois do fim do universo, existe uma Letícia e um outro você. Nós vamos apenas saltar na consciência deles, sem fazer viagem alguma. Vamos apenas nos conectar com eles." Letícia segurou as minhas mãos e, flutuando no espaço, demos um giro de forma a ficarmos de ponta cabeça em relação à posição original. Depois, ela pediu para que eu fechasse os olhos. E ela disse o seguinte: "Repete comigo. Eu agora volto para casa, pois sempre voltei, sempre voltarei, sempre retornarei para o meu lar." Ao abrir os olhos, eu e Letícia não estávamos mais no espaço. Estávamos em um outro lugar, em um planeta, em uma cidade. Letícia disse o seguinte: "Este é o universo espelhado." Pegamos carona nesta Letícia e no outro você. Letícia retirou o espelho do bolso para que eu enxergasse o reflexo deste outro eu, e ao olhar no espelho era um outro corpo, não era o meu rosto habitual. Perguntei para Letícia: "O que vamos fazer por aqui?" Letícia respondeu: "Não vamos fazer nada, apenas vamos nos habituar a esta nova realidade." Perceba o que você sente ao andar por aqui, ao viver aqui, ao respirar este ar. Aqui também é um planeta Terra. Percebi várias sensações em meu coração, várias emoções. Para entender estas emoções, eu tentava conectar a lembranças
Este sentimento aqui parece aquele dia em que eu fui à praia. Este sentimento aqui parece aquele dia em que eu me arrisquei. Esse sentimento aqui parece aquele dia que eu tomei uma decisão. Letícia interrompeu dizendo: você não está na Terra, você não está no mesmo universo, não está no mesmo corpo, e estes sentimentos que se apresentam não são seus. Então, não tente reduzi-los ou rotulá-los como algo que você já sentiu, já passou. Caminhamos até a uma estrutura que parecia ser uma piscina bem rasa. Na realidade, ela estava sendo usada como arte, não para tomar banho, mesmo porque era só um palmo de água, mas a sua extensão era bem longa, cerca de 10 a 15 metros. Ao redor daquele espelho de água, um imenso campo verde onde as pessoas estavam sentadas, conversando, observando o dia. Eu e Letícia caminhávamos e resolvemos nos sentar, fazendo o mesmo que todos: sentar e conversar. Passamos horas conversando. Eu desabafei com Letícia todas as minhas queixas, minhas reclamações, minhas dores e etc. Mas, diferente do lado de lá, da terra original, aqui tudo o que eu falava, ao falar, perdia peso. É como se aquela dor que antes era tão importante, eu estava tão focado nela na outra terra, aqui parecia não ter muito sentido. O sentimento era de que o importante mesmo é o aqui e agora. Os desejos, qual recordação, batiam à porta do meu coração, mas naquela terra, naquele universo, o aqui e agora era muito mais prazeroso. Ou seja, o desejo de apenas estar ali era maior do que os desejos internos da alma, do que os desejos internos do ego. Assim, ao perceber que aquele momento presente, sem nada fazer, sem nada dizer, era muito mais prazeroso do que pensar nos desejos frustrados que eu tinha, acabei silenciando. E não era um silêncio forçado, era algo natural. Era um silêncio mais profundo, pois naquele instante eu não desejava nada. Caminhamos ao redor do espelho d'água e naquele instante eu comecei a perceber pequenos peixes. Antes parecia que aquelas águas estavam vazias. E quanto mais eu olhava, mais peixes percebia e a profundidade aumentava. As águas transparentes daquele espelho d'água agora pareciam profundas. Enxergava enormes cavernas subterrâneas e milhares de peixes e toda a sorte de espécies da vida marinha. Olhei para o céu e as nuvens que outrora eram sempre silenciosas, agora pareciam ter um som próprio, que eu não consigo descrever, mas era algo agradável. Ao andar, ao gesticular com as mãos, eu comecei a sentir o ar, como se eu estivesse dentro da água, mas era mais suave, mais leve. Letícia
correu até a uma árvore frutífera, pegou um fruto que parecia ser um pêssego, me entregou dizendo: "Você tem que experimentar isso." Assim que eu mordi, para além do sabor e da doçura daquela fruta, inúmeras informações vinham com aquele ato de comer, mastigar, provar, sentir o sabor. Era como se o sabor fosse convertido em informações. E o que essas informações diziam? Elas revelavam fatos da minha vida onde eu tinha outras escolhas. Nesta ocasião você poderia ter feito isso. Nesta ocasião você pode fazer isso. Nessa outra ocasião, isso e isso. Era como se aquele sabor trouxesse uma claridade mental. A mente ficava clara, assim as respostas se tornavam óbvias. Mal terminei de comer aquela fruta, eu senti um cheiro maravilhoso. Ao longe eu vi um grande jardim com plantas semelhantes a copos de leite. Parecem lírios, só que eles têm uma pontinha maior. O perfume daquelas flores gerava em mim uma percepção, como se a flor fosse alguém e estivesse se movimentando. Era como se eu enxergasse uma penumbra na flor, como se fosse uma pequena flor humana se mexendo. Todas aquelas flores pareciam estar se acomodando, como quem está cochilando e está se espreguiçando na cama. Letícia me disse: "Elas só acordam à noite. Agora deixe-as dormir." Ouvi uma voz na minha mente dizendo: "Agora nós precisamos voltar para o meu corpo original neste planeta." Pisquei os meus olhos e eu e Letícia retornamos para o espaço sideral, o ponto inicial antes desta jornada. Ela não precisou me explicar nada. Entendi que o meu outro eu tinha voltado a tomar consciência. Ele tinha emprestado o corpo para eu viver aquela experiência, mas naquele momento ele precisava voltar. Eu falei para Letícia: "Nem deu tempo para agradecermos o empréstimo." Letícia respondeu: "Vocês ainda estão conectados. Na verdade, sempre estão. Então, ele sabe da sua gratidão." Olhei para o portal em formato de olho e ele estava diferente. Agora, as cores pareciam mais fortes, parecia ter mais detalhes. Havia ali uma sensação de que ele estava vivo. Eu e Letícia atravessamos o portal e retornamos para o mundo dito real, o mundo original, esse aqui. Gratidão por ter nos acompanhado nesta aventura. Um abraço forte, beijos e bem-vindo ao lar.